Olá, bom dia a todos. É com grande alegria que estamos aqui para mais um dia de estudos do livro Episódios Diários, onde nós hoje, já entrando na reta final, vamos estar estudando com vocês o capítulo de número 43, que tem como título O Sexo. Então, vamos ver o que a benfeitora Joana de Ângeles nos fala a esse respeito. Então, ela nos diz o seguinte: em face da vulgarização das falsas necessidades sexuais, aturdes-te, perdendo o rumo do comportamento. Apelos vis se apresentam nos veículos de comunicação de massa, e os comentários descem a expressões chulas, regadas de baixezas, fazendo do sexo um instrumento de servilismo que o leva à situação mais grotesca do que a animal, de onde procede. Até certo modo, é compreensível a moderna reação cultural a esse respeito, como consequência dos séculos de ignorância e proibição. Todavia, substituir-lhe a função precípua pela malversação danosa é lamentável para o próprio homem. O sexo é para a vida, e não esta para aquele. Diante das atitudes insensatas e as conotações servis a que está levada a função genésica, dirige-a tu com equilíbrio, a fim de que o seu desregramento não te conduza à alucinação. O sexo foi colocado abaixo do cérebro para ser por este conduzido. Posto na cabeça pela revolução dos frustrados, ei-lo transformado em peça principal do corpo, em detrimento da própria vida. Conduze-o com equilíbrio, a fim de que não derrapes na sofreguidão que enlouquece, sem resolver o problema. Tão bacana esse texto, né? A gente acaba refletindo bastante, sobre essa questão do sexo na nossa sociedade atual. E aí eu lembro de uma passagem em que um jovem chegou para Chico Xavier e perguntou assim: Chico, o sexo antes do casamento é proibido? E o Chico respondeu assim: meu filho, nada é proibido. No entanto, sem amor, nada vale a pena. Nem o sexo e nem o casamento. E aí a gente para pensar assim, que observação bacana, de Chico, que esclarecimento que ele nos traz. Porque a verdade é que a gente aprende o quê, Onde está escrita a lei de Deus? Se não na nossa própria consciência. Nós mesmos temos a consciência a respeito dos nossos atos. Então, a proibição, ela parte muitas vezes, daquilo que a gente vai entender, que vai ser a nossa consciência tranquila ou não. Aquilo vai nos deixar com a consciência tranquila. E aí a gente lembra que a nós foi dado o livre-arbítrio para que nós pudéssemos fazer as nossas escolhas. A verdade é que muita gente, quando entende isso, fala assim, então se nada é proibido, a gente pode pensar assim, vai liberar geral. Mas não é assim liberar geral, porque a gente sabe que nós somos regidos pela lei de causa e efeito. Então, se eu cometer excessos, certamente eu vou ter que estar pronto, preparado para as consequências desses meus excessos, Então, a gente sabe que a gente tem a liberdade para fazer qualquer coisa que a gente queira, mas a gente vai ter que responder por aquilo que a gente fizer. Então, a verdade é que a nossa liberdade acaba sendo uma liberdade meio vigiada. Vigiada por quem? Alguém que vai nos punir? Não, pela nossa própria consciência. Porque à medida em que nós vamos trabalhando o autoconhecimento, a autoiluminação, nós vamos percebendo a importância do nosso corpo, a importância do respeito aos sentimentos do outro. E o jovem, atualmente, ele tem muito essa coisa de falar assim, eu vou fazer sexo, Como se fazer sexo fosse uma coisa assim associada ao amor. Mas a verdade é que fazer sexo não é amar, A verdade é que o amor, ele deve ser colocado acima do sexo,
Ou seja, a atitude sexual, ela é uma atitude que ela deve envolver respeito, né? Ela deve envolver ali uma relação afetiva entre as duas partes, né? Então, é importante que a gente tenha essa consciência, porque o sexo, ele é um fenômeno biológico de atração magnética, né? E assim, os próprios animais fazem sexo. Mas o que, que vai diferenciar esse sexo na espécie humana? É justamente a questão do sentimento, né? E o sexo, ele é um veículo de sensações. E quando ele está ali, né, sendo realizado com um objetivo assim de amor, de troca de energias benéficas entre as duas partes, né, quando irrigado por essas emoções superiores do amor, ele vai trazer paz para a nossa alma, né? E sem o tempero, né, santificante do amor, ele leva o quê? Tormenta, desequilíbrio, desarmonia. Então, o sexo, né, com amor, ele é muito diferente. Então, assim, o sexo, ele deve ser livre, né? Mas a gente não deve pensar, concordar com a vulgaridade, com a promiscuidade, né? Ou seja, ele deve-se ter uma liberdade com responsabilidade, mediante a consciência da finalidade que se tem, né? Infelizmente, hoje, a gente percebe uma cultura em que a cabeça das pessoas está muito voltada para o sexo, né? Há muita sexualização. A forma como a mídia vende, por exemplo, os corpos, né, de mulheres e homens, sempre exaltando essa coisa, né? Mas a verdade é que criou-se o mito de que a vida foi feita para o sexo, e não o sexo foi feito para a vida, né? Então, a verdade é que depois da Revolução Sexual dos anos 60, o sexo saiu do aparelho genésico e foi para a cabeça. Então, a impressão que a gente tem é que as pessoas só se pensam, falam, respiram sexo, né? E quando o sexo não funciona, às vezes por exaustão, as pessoas querem buscar recursos, né, estimulantes, como uma espécie de mecanismo de fuga ali, que é resultante muitas vezes de uma mente viciada, né? Então, a verdade é que se às vezes o problema, né, fosse do sexo, as pessoas saciadas seriam todas felizes, o que necessariamente não vai acontecer. Agora, muitos dos problemas que a gente tem em relação ao sexo, eles são históricos, né? Eles vêm muito do que a gente aprendeu até nas condutas religiosas dos tempos passados. Então, a gente tem o maior exemplo, né? A questão da virgindade, né, de Maria, que foi inspirado numa ideia de que o sexo era uma coisa pecaminosa, ser exercido somente ali numa questão de procriação. Então, a gente vê, por exemplo, né, que os teólogos, eles afirmavam que a mãe de Jesus, né, ela era personificação da pureza, então, por isso, ela não poderia ter se dado ao desfrute de uma relação sexual. E aí se fala, por exemplo, né, que Maria e José teriam outros filhos, e é a solução que os teólogos encontram para isso, né, a questão da existência dos irmãos de Jesus, é resolver essa pendência com a ideia de que José teria tido uma outra relação, ou que seriam primos que chamavam de irmãos, mas porque Maria, sendo, né, pura, ela não poderia ter se dado ao desfrute. Então, se renunciou muito à questão da lógica e bom senso para se acreditar nisso, porque sempre se colocou o sexo como uma coisa ruim, negativa. Mas a verdade é que o sexo não tem nada de pecaminoso. É pelo sexo que nós viemos ao mundo, é graças ao sexo que as espécies subsistem, continuam existindo, né? Agora, o problema é muitas vezes a questão dos excessos, das viciações, dos desajustes, aquelas paixões avassaladoras que muitas vezes levam a compromissos que têm por base ali os sentimentos que são gerados, as traições, né? Então, a verdade é que o sexo ele envolve sim prazer, ele envolve essa energia positiva, né? Mas a gente deve pensar o seguinte: fazer, né, de forma equilibrada. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente volta a falar, infelizmente, o sexo na atualidade deixou de ser
parte do amor, né? E se fala muito assim do sexo nessa coisa na esfera carnal como tudo, né? E a gente lembra aquela frase de Chico: sem amor nada vale a pena, nem mesmo o sexo. E aí muita gente fala assim: poxa, mas e a questão da homossexualidade, né? Como é que a gente deve observar isso, né? Então a gente vai pensar o seguinte: a homossexualidade, e parece até um absurdo olhando isso na ótica atual, até 1973, a homossexualidade foi considerada uma doença pela Associação Americana de Psiquiatria. E no Brasil, somente em 1985 deixou de ser considerado como um desvio sexual pelo Conselho Federal de Psicologia. Então, a gente vê que a partir daí, a gente começa a ter uma evolução, né, em termos de conceito, porque desde então, a gente passou a observar uma homossexualidade não como uma doença que necessita de cura, mas sim como uma orientação, né, como uma necessidade de orientação sexual diante de uma diversidade de gêneros, né, que existem. E aí, a gente começa a observar várias uniões homoafetivas que surgem, né? E esse termo homoafetivo ele acaba sendo gerado para poder diminuir um pouco a conotação pejorativa que se dava nesses relacionamentos de casais do mesmo sexo. Mas o que a gente observa é que, apesar dos avanços, a gente ainda continua, né, com essa questão da homossexualidade sendo um tabu para muitas pessoas. E como eu disse a vocês ontem, né, para aquelas pessoas que estão inscritas no canal no grupo do WhatsApp, que receberam aquele link para o vídeo do canal do Amigos da Luz, que para quem não está inscrito, né, eu sugiro que vocês busquem lá no YouTube, assim, Pode Ser Gay, do Amigos da Luz, né? Então, esse grupo do Amigos da Luz é um grupo que eles fazem uma série de esquetes, né, vídeos pequenos, para o YouTube nesse canal, mas eles trabalham conteúdos de grande profundidade, né, e de uma forma muito leve. E o que eles colocam é que o Brasil é um dos países que mais matam, né, a população LGBTI do mundo. É cerca de uma morte a cada 25 horas. E aí a gente pergunta, né, por que isso ainda acontece? Por que ainda existe esse preconceito em relação à homossexualidade? Né? Então, a gente vai tentar, a homossexualidade ela é um erro? É claro que não. É claro que não. A gente deve entender que a verdade, a nossa necessidade hoje é que a gente seja capaz, né, de conseguir, né, ter equilíbrio no sexo. Então, utilizar o sexo com amor, com sentimento, né? Então, é isso que a gente pede mesmo, né? A gente vai entender que à medida em que a gente tem uma necessidade, né, a gente se imagina, né, tendo uma propensão a uma relação que seja homoafetiva, que ela seja feita com amor, com equilíbrio, da mesma forma que uma relação, né, heterossexual. O que vai, né, marcar não é o fato de você ter duas pessoas do mesmo gênero ou de gêneros diferentes se relacionando. O que vai ser um problema é o excesso, é a vulgaridade, é a promiscuidade. Mas se você está ali numa relação em que ela tem sentimentos, né, em que ela tem harmonia, qual o problema que ela seja uma relação homoafetiva? Por que preconceito em relação a isso? Né? Então, a gente não tem que pensar nisso. O Andrei Moreira, né, ele era presidente da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, ele disse uma vez assim, que identidade e orientação sexual são coisas distintas. Né? A identidade é como o indivíduo se sente, em relação a qual sexo ele pertence e qual sexo que ele se identifica psicologicamente. Agora, a orientação homossexual representa exclusivamente o direcionamento do afeto e do interesse sexual para indivíduos do mesmo sexo. Então, se há alguém que tem uma tendência, né, que acredita, né, tem essa orientação homossexual,
e se relacione com pessoas que tenham essa mesma orientação, mas de forma salutar, de forma equilibrada, com sentimento. E aí a gente volta àquela ideia, né? Que Joana termina o seu texto e que eu acho que é fundamental, que a gente deve conduzir com equilíbrio, a fim de que a gente não derrape na sofreguidão que enlouquece sem resolver o problema. Porque o sexo ele foi colocado abaixo do cérebro para ser por este conduzido. Então, a gente precisa entender isso, a gente precisa ter racionalidade nessas relações mesmo. Não usar o sexo como mecanismo de fuga, né? Como apenas um elemento de prazer que nos vai colocar ali numa sensação de vícios, de excessos, mas de um prazer que seja um prazer saudável, um prazer que envolva sentimentos, né, de amor, né, sentimentos de troca, sentimentos que fortalecem e nos fazem crescer diante da dinâmica da vida. Então, sexo não é pecado, sexo não é ruim, sexo é saudável, faz parte da vida de cada um de nós. Mas, assim como tudo na vida, é muito melhor se for feito de forma equilibrada e com amor entre ambas as partes. Então, que possamos, né, ter isso para a vida. E se a minha opção sexual ela é diferente do meu vizinho ou da outra pessoa, que a gente não julgue, porque cada um vai ter a sua opção sexual. O que importa é que esteja, né, com a consciência tranquila, tenha uma relação saudável, tenha uma relação amorosa, tenha uma relação de crescimento, onde ambas as partes se sintam bem ali naquela relação. Que isso é o que mais importa. Então, eu desejo a todos um bom dia, que a gente possa se encontrar aqui mais uma vez amanhã, para a gente continuar falando um pouquinho do livro Episódios Diários. Tá? Um beijo grande para vocês, que a gente possa se ver amanhã, aprender um pouquinho mais com Joana. Às vezes a gente fala um pouco assim, coisas da nossa opinião também. Se vocês não estiverem concordando, o pessoal que está lá no grupo do Zap pode escrever, manda mensagem. O grupo é fechado, mas vai no privado que depois a gente responde por lá. Pode botar mensagem aqui no próprio vídeo, que a gente vai conversando, tá bom? Um beijo grande para todo mundo. Espero que vocês todos estejam bem. Continuem se cuidando, usando máscara, álcool em gel. Em breve, esse desafio aí coletivo vai passar e que a gente possa todo mundo estar muito bem, tá bom? Beijão grande para todo mundo.